Quando o Senhor diz não, essa é a nossa palavra de hoje. Quantos já receberam o não do Senhor? Quem nunca? Quando o Senhor diz não. Obrigada, filho, põe para cá. Isso. Aleluia. Já viu quando você depende do computador e o computador diz não? Amém, filho. Pode ser, tá bom. Obrigada, tá? Quando o Senhor diz não, todos nós precisamos de um não na vida. O pai disse não, a mãe disse não. E na nossa época nós olhávamos assim, quando ouvíamos dizer, você não me ama. Não era assim? E hoje a gente olha para o coração do pai tão amoroso ali, o pai tão que olha pela tua vida, que zela pela tua vida. E quando ele nos diz não, a gente quer dar uma de criança. O Senhor não me ama. Não é assim? Mas em nome de Jesus, essa síndrome infantil vai bater em retirada hoje. Porque nós somos filhos. Ouvindo sim, ouvindo não. Porque a nossa vida não está mais na nossa condição de aceitar nada. Quando você levantou a mão e você aceitou Jesus, você disse a ele assim, toma agora o barco, toma o remo. Toma o remo. E quando a gente entrega aquilo que ele disser, assim será sobre a nossa vida. Porque é perfeito, porque é agradável, porque não é pesado. Mas, pastor, eu ouvi não. Calma, calma. Ele continua no comando. Ele continua no comando da nossa vida. Amém? Amém. Quando Deus diz não. Sendo Davi, queridos, eu quero falar de Davi hoje. Falar de quem? Davi. Um guerreiro corajoso, sim ou não? Sim. Davi frequentemente se envolvia em batalhas e situações estressantes. Era a vida dele. Batalha, homem de guerra. No entanto, agora surge um raro momento de calma, de tranquilidade, de paz na vida de Davi. Na vida do guerreiro, de repente, se abre um momento de paz, de tranquilidade. Vamos ver isso em 2 Samuel 7:1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Numa outra versão diz assim, o rei Davi ficou devidamente instalado no seu palácio. Estava bem lá, queridos. E vivia momentos completamente de paz, sem inimigo, desfrutando da graça do Senhor. Aqui eu descobri que há uma semelhança entre Davi e eu. Pastora, o que a senhora parece com Davi? A senhora também é de guerra? Gosto, queridos, gosto. Mas tem mais. Aqui eu descobri uma semelhança entre Davi e eu. Tanto Davi quanto Denizinha arruma problema na hora do momento de tranquilidade. Eu não consigo ficar parada. Vamos trocar o altar, agora vamos trocar isso, agora vamos melhorar aquilo. Porque quando eu olho para a casa do Senhor, eu sempre vejo tanta coisa a se fazer. Tanta coisa. Então, por mais que eu esteja lá no Brasil de férias ou em qualquer outro lugar, primeiro eu procuro aonde tem a casa do Pai para me visitar. Aonde tem? Onde fica? Qual é a igreja mais próxima? Eu vou para o YouTube procurar. Aqui é onde eu estou, aqui próximo do hotel. Qual é a igreja mais próxima do hotel? Mas você está de férias, pastora. Mas a necessidade de ouvir do Senhor, essa nunca passa. Essa não sossega. Então, paz para Davi é como férias para quem gosta de trabalhar. Já viu férias para quem gosta de trabalhar? Não sabe ficar quieto. Não sabe. Agora, não muito, depois de muita briga, muita confusão. Mas quando eu tirava férias com o pastor e tinha alguma coisa fora do lugar no hotel, ele ia arrumar. Ele arrumava a televisão, ele arrumava. Tudo que estava fora do lugar, ele ia arrumar, Daniel. Então, estamos aqui passeando e ele ficava lá mexendo nas coisas. Se desse confiança, ele ia até a portaria, a recepção, para ver se não tem aquela chave que está faltando. Antiga batalha com os filisteus, queridos, estava temporariamente encerrada. Tudo está em silêncio, pelo menos por um tempo.
um tempo de paz. Não havia Golias na cena gritando blasfêmia, não havia nada disso. Dentro da sua encantadora casa, forrada por cedro, Davi começou a refletir uma ideia, um anseio, um desejo. Aí vem a mente. E quando a gente tem uma ideia, um desejo, um sonho, quem que a gente busca? Os amigos, não é não? Aqueles que estão junto, né? E Natã foi esse reforço. Ele chama Natã para obter um reforço para a sua ideia. Davi recorre ao profeta Natã, um amigo próximo, um conselheiro. Aquele que compra nossas ideias, porque nós só dividimos ideias boas mesmo com os amigos, sonhos com os amigos. Geralmente, quem vai nos apoiar, incentivar, quem vai acreditar? Amigos. Mas existem amigos e existem os focas, não é não? Quem são os focas, pastor? Aquele que, você está na beira do precipício, vai dar certo. Você está ali, caindo, vai amigo, vai dar certo, afinal de contas eu sou seu amigo, eu tenho que te dizer sim. Não, amigo não é isso. O amigo foca, que só bate palma para você, preste atenção nele. Aquele que só diz sim para você, atenção a ele. Isso não te ajuda em nada, não te faz crescer em nada. Amigo foca, não quero na minha vida. Eu tenho umas amigas que eu vou te falar, já falei muito delas aqui, né, Jair? Misericórdia, misericórdia. Eu vou fazer, vai não. Porque, então não precisa partir de outro, não precisa nem falar comigo. Mas por quê? Porque mulher que não ouve a Deus, comigo não anda. Minhas amigas são assim. São uma gentileza que eu nunca vi igual. Mas só que quando você olha a história, tem 20 anos, 30 anos de amizade. Sinceras. Não dizem sim para mim em tudo. Não dizem. Na maioria das vezes elas dizem não. Assim como eu digo não para elas também. Vocês viram, né? Nós tivemos uma reunião e aí a Ju falou, nem me lembro mais o que ela falou. Não é Dei, eu não. Não foi? Aí ela falou, poxa, ela acaba comigo. Ela diz não para mim. Sim, como ela diz não para mim também, porque isso é amizade. Amizade não é aquele que bate palma para você quando está vendo que você está no precipício. Amizade é aquele que te chama à realidade. Mas Natã era amigo que ouvia a Deus. Esses são os melhores. Aquele que ouve a Deus. 2 Samuel 7, 2-3 diz o seguinte. Ele disse ao profeta Natã, aqui estou, morando numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa tenda. Natã respondeu ao rei, tudo o que você tem em mente, que amigo legal, vá em frente e faça, pois o Senhor está com você. Olha que legal, que ótima ideia, que ideia maravilhosa. E era mesmo, não estava mentindo, era mesmo uma ideia legal. Mas, querido, o problema é quando o Senhor diz não. Pode os foca bater palma para você. Pode amigos dizerem sim para você. O que importa, a última palavra, é o que está no coração do Pai. Então, Natã diz o que os bons amigos dizem. Ele oferece o que os bons amigos oferecem, encorajamento. E Natã encoraja Davi a seguir o que está no coração dele. É isso que eles fazem. Mas, Igreja do Avivamento, deixa eu lembrar vocês, nem toda confirmação humana é aprovação divina. Vou dizer novamente, nem toda confirmação humana é aprovação divina. Só a voz de Deus sela a tua missão. Pode ser boa, pode ser bonita. Eu posso até torcer por você, mas deixa eu te falar, só a voz de Deus realmente vai selar a tua missão. Quantas vezes a gente só correu para alguém, quando alguém levanta a bandeira e diz, vai João,
Vai, Samanta, vai, Daniel, vai. E a gente fala, nossa, o amigo está me apoiando, estou indo. E você olha para trás, a bandeira está estirada. Vai, amigo, vai dar certo. E quando você chega lá na frente, o Senhor fala assim, ei, volta. Não te mandei eu, volta. Oh, Deus. E todo o meu esforço? Oh, Senhor, vendi tudo. Oh, Senhor, larguei tudo. Volta. E toda a festa que fizeram para mim de despedida, volta. Não foi eu que te mandei. O que realmente isso significa, queridos? O que exatamente isso quer dizer? Lembra-se quando Davi levou a arca de Deus para Jerusalém, para o povo de Israel? Ele levou em adoração, ele levou em sacrifício. Quando ele tentou, da maneira dele, por 3 vezes. Não deu certo. Não deu certo. A ideia era boa, mas tem o jeito certo. Tem a porta certa. Tem o momento certo. Tem o momento certo. 2 Samuel 6, 12 a 13 diz assim. Então, avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros, cevados. Esse movimento com a arca, querido, foi realizado em 3 cenas, não foi fácil. E hoje a arca, naquele momento, já estava na cidade. Ali naquele movimento de pegar a arca, levar para a cidade, morreu Uzá. Só do homem tocar na arca. Para que você vai mover nisso agora, Davi? Para que você vai sonhar num tempo que não está em guerra? Lembra do início que nós um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Só que a gente não consegue ficar em paz. Deixa eu arrumar um problema aqui. Deixa eu arrumar uma situação aqui, preciso crescer para cá, eu preciso crescer para lá, para frente, eu preciso crescer. Só que não tem problema crescer. O problema é que muitas das vezes no nosso crescimento a gente quer descer do colo do Pai. E se Ele não te mandou descer, fica quietinho aí. Fica aí, desfrutando da presença dEle, do cheiro, da presença. Não é porque você não está fazendo, não está realizando que você está distante. Não, bem o contrário. É só você ficar quieto. É só você ficar quieto. Não é para fazer nada, pastora, no tempo devido. No tempo certo. Mas Davi começou a se incomodar com o fato da arca estar apenas numa tenda, enquanto ele próprio morava num belo palácio. Ele tem em mente construir uma residência permanente para Deus. É ou não é uma boa ideia? Para abrigar a arca e todos os móveis sagrados. É como nós temos aqui hoje. Um local próprio para a gente ir. E é tão bom quando a gente vai acrescentando, vai aumentando. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, é uma alegria, Senhor. Nós vamos mudar o altar, nós vamos mudar tudo. Que alegria, que renovo. É igual a mulher quando está movendo na casa dela, é ou não é? Quem é assim? Troca a casa toda de lugar. Não sei, parece que a gente mudou para uma outra casa. Muda o nosso espírito, muda a casa toda. Muda tudo. Eu tenho uma amiga que falava assim no Brasil, por isso que eu compro tudo da Casa Bahia, porque é tudo porcaria e acaba logo. Eu tenho que renovar de novo. Eu não fico agarrada com isso. Aqui a gente acha um monte de cama e coisas de Dom Pedro ainda, né? Na época de Dom Pedro, você leva, vai embora e as coisas ainda permanecem, porque as coisas são boas demais. Meu Deus do céu. Você enjoa, você olha, isso aí já saiu de moda, já tem uns 300 anos, pois ela está ali intacta. E Davi olhou para aquilo e falou, peraí, eu moro num palácio com tudo de melhor. É tudo tão bonito. Olha aqui o meu teto de cedro. Tudo tão lindo. Ele tem em mente construir uma residência permanente para Deus. Para abrigar a arca e todos os móveis ali. Em todos os séculos, querido, desde que a nação de Israel saiu do Egito, a morada de Deus tinha sido em tabernáculos e não a qualquer estrutura permanente. Aí vem Davi.
Mas Davi deseja mudar isso. Desde que eles saíram do Egito, sempre foi assim, mas aí quando Davi parou um tempo, um dia em casa, pensando ali, olhando, por que eu estou aqui, nesse melhor? E a casa, a tenda do Senhor, a presença do Senhor está em tenda. Um desejo legítimo, você pode repetir comigo? Um desejo. Eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero melhor, um templo de honra. Eu, Denise, a gente tem tão pouco, mas eu quero também. Eu quero mudar o altar, eu quero fazer tanta coisa. Eu também quero. Eu quero mudar nossas cadeiras. No meu tempo eu também quero. Eu fico imaginando Davi falando, eu quero construir o melhor para o Senhor. Não havia ali, querido, segundas intenções. Hoje a gente coloca muita dúvida nas coisas. Para que é que você está me pedindo dinheiro? Vai fazer mesmo? Vai fazer o quê? Quanto foi que entrou? Gastou tudo aqui? Como é que é? E não havia segundas intenções. Pelo que nós sabemos sobre a vida de Davi, ele não tem segundas intenções. Nenhuma ambição egoísta, nenhum desejo de fazer o teu nome brilhar. Mas a casa do Pai, o melhor. Ele não está se comparando a ninguém. O meu desejo é fazer o melhor para Deus. O meu desejo é que vocês cheguem aqui, a cadeira seja boa. O telão o melhor, isso vai mudar a tua vida? Não, é só o ambiente. Quem muda a tua vida é Ele. Se não tiver a presença, não adianta, coloca você sentado, confortável, você dorme. Porque precisa da presença. O que move o teu espírito, o que move a tua vida? Não é a boa cadeira, mas é bom que a gente tenha. É bom, é a casa do Pai. Tem que te abrigar da melhor forma. E ao construir essa casa, Ele não deseja exaltar nenhum outro nome, além do nome do Deus de Israel. Não é o meu nome, é para Ele. É por Ele, é para colher as ovelhas dEle. É tudo dEle. Nos intervalos mais tranquilos da vida, muitas vezes nós temos tempo para que a nossa mente se aprofunde em sonhos ou ideias ou ideais, quando você está tranquilo na tua vida. Em momento de silêncio, você pode ter percebido a vocação, para que Deus estava te chamando, no momento de silêncio. No momento de silêncio, no intervalo da vida, essas coisas frequentemente acontecem, querido. Não é, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, agora eu vou resolver. Calma. No seu momento de silêncio, você ouve o que Deus tem para a tua vida. Pai, Deus não está falando comigo. É só buscar e esperar. Espere. Quantas vozes se calam? Muitas vezes é quando a saída que estava ali ignorada, estava bem na minha frente. Agora ficou exposta, agora apareceu. Por quê? A minha alma está em paz. E as vozes foram caladas. Foram caladas. Eu costumo dizer aqui na igreja que a voz da necessidade é enorme. E quando ela começa a gritar do teu lado, olha, eu preciso, olha, eu estou precisando, dessa semana eu não passo. Deixa eu te falar, você entra em qualquer porta e paga qualquer preço. Aquieta a tua alma. Aprenda a aquietar a tua alma e a ouvir Deus no silêncio. Porque foi no silêncio que foi gerada essa ideia para Davi. Mas Deus disse não para a ideia, mas vamos ver isso. De onde vem essa ideia? Pergunte para mim, por favor. De onde vem essa ideia? Não estou com vontade de responder, agora com mais fé. De onde vem essa ideia? Às vezes vem de Deus. Às vezes a ideia que você está tendo vem realmente do coração de Deus. Às vezes não. E muitas das vezes é difícil a gente distinguir de que lado está vindo. Quem que está soprando essa ideia? Seu sonho pode ser nobre, seu sonho pode ser digno, mas se não for de Deus, não irá se realizar. Quantos dizem amém? Amém. Não irá se realizar. Amém. Porque se não está no coração de Deus, nós também não queremos, amém? Amém. Por mais difícil que seja.
Se não está no... Mas eu fiz planos, pastora. Se o Senhor disse não, eu não quero. Por mais legítimo que seja, eu não quero. Seu sonho pode ser nobre, pode ser digno. Se o Senhor falar não, é não. E a igreja do Senhor precisa ouvir não, de vez em quando. Porque a gente fica medindo. Bom, se der tudo certo é porque Deus está comigo. Olha lá, tudo vai bem. Isso não é a verdade. Se der tudo errado, o Senhor pode estar contigo também. Porque Ele é Deus sobre a nossa vida, independente de. Isso aí está na nossa cabeça. Isso aí é alguém que falou para a gente e nós acreditamos. Deus está contigo quando está dando tudo certo. Amém, está mesmo. Mas quando não está, amém também. Ele continua comigo. Ele permanece comigo. E se Deus não está no negócio, o que não irá se realizar, tomara mesmo. É isso que deveria, não se realizar. Porque a pior coisa que tem, o maior fracasso que o homem pode ter, é ter sucesso onde Deus não está. O preço é alto demais, queridos. É no braço, é na força. Então, o sonho é lindo, maravilhoso, perfeito, mas a pergunta é, vem do coração de Deus? Essa pergunta que você tem que fazer. Está tudo certo, é tudo bonito. Eu estava lá no Brasil pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu olhava até os supermercados. Eu vou comprar em tal supermercado. Eu sabia até o preço das coisas, morando no Brasil. Porque eu já estava aqui. Eu lembro de eu ver o supermercado Jumbo, que eu nunca fui. Mas eu sabia tudo do Jumbo. Mas quando chegar aqui, não tem Jumbo. O Jumbo está lá em Famalicão, eu não vou em Famalicão. Nunca fui no Jumbo, mas eu sabia tudo do Jumbo. Acho que agora fechou, né? Fechou e eu nunca fui. Você pode ter amigos de confiança que dizem, como Natan disse a Davi, vá em frente, faça tudo o que está na tua mente. O Senhor certamente está nisso. Você pode ter amigos assim. Apenas para que Deus lhe mostre mais tarde que o sonho não estava nos seus planos. E se não estiver nos planos de Deus, dá tchau para os seus sonhos. Se despeça deles hoje. Porque a gente vai alinhar o nosso coração à vontade do Pai. É mais simples. Seu sonho pode ser nobre, digno e por si só. Mas se não for de Deus, não irá se realizar. E não insista. Não alimenta a tua alma com aquilo que Deus não está. Não fique alimentando a tua alma com aquilo que Deus não está. Deus direciona a nossa vida, amém? Quantos creem nisso? Você precisa crer nisso. Veja a resposta de Deus. Embora tenha sido comunicada a Davi, por meio de Natan, vem diretamente de Deus. 2 Samuel 7, 4 e 5 diz assim: naquela noite, a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo: vai e disse ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, és tu que me construirá uma casa para morar? A mesma boquinha que falou, vai dar tudo certo, agora teve que voltar e realmente dizer o que estava no coração de Deus. Uma passagem paralela a essa, que eu quero ler com você também, coloca de uma forma mais direta. 1 Crônicas 17, 3 e 4, diz assim: vá, amém? Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você não é quem vai construir uma casa para eu morar. Não é você. Essa resposta foi difícil para Natan, pensa bem. Mas pensa bem, para quem que a gente trabalha? Para quem que você trabalha? Para quem que você, servo de Deus, trabalha? Você trabalha para o homem? Se você trabalha para o homem, fica difícil de voltar, não é não, Samanta? Não é não, Júnior? Voltar para dizer assim, eu dei a palavra para ela, como é que eu vou voltar, meu Deus? Eu falei que estava tudo certo. Hoje de manhã eu falei que, estamos juntos, está fechado, vai lá e faz. E agora como é que eu volto para dizer? Não é o que estava no coração de Deus. Você trabalha para o homem? Quem trabalha para o homem se cala para não ficar mal com os amigos. Não é ficar ruim. Quem trabalha para Deus diz a verdade e verdadeiramente se torna um amigo. Quem trabalha para Deus te diz a verdade
Se preocupa com a tua vida e não somente com a tua vida, com a tua família. Eu tive amigos que me escreveram e falaram, estou vendendo tudo e estou indo para Portugal, estou indo para o Algarve. Falei, queridão, é lindo o Algarve, mas você é cabeleireiro, você trabalha com isso, lá só tem movimento no verão, no inverno não tem nada, é um monte de casa fechada, o lugar é lindo. Aí ele me respondeu assim, tem gente que vai e não gosta que o outro se dê bem. Se dê bem. Foi a minha resposta. Vai, se dê bem. Vendendo tudo, queridos, toda uma vida estabilizada, para morar num lugar que é só no verão. Eu falei, então desculpa, queridão, se dê bem, vem. Graças a Deus ele não veio, porque eu orei. Falei, por quê? Não foi pela resposta dele. E a família, queridos, e os filhos. No caso, eram 2 filhas. Como é que as meninas iam vir para cá? Se eles vivem daquilo, como assim? Poucas horas antes, ele havia encorajado Davi a seguir em frente, a realizar seus planos. Agora, Natã ouve o Senhor dizer, nananina não. Não é Davi. Mas mesmo ao interromper o sonho de Davi, preste atenção nisso, Deus lhe oferece uma afirmação pessoal. Porque às vezes quando Deus diz não para a gente fala, é porque sou eu. É porque sou eu. Se fosse Aladim, estaria tudo certo, mas como que comigo dá esse problema todo? Olha o que o Senhor diz, também pela boca de Natã. 2 Samuel 7, 8 e 9, vai acompanhando assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tirei do pasto, de onde cuidava de rebanhos. Lembra, Davi, quando você era pequenininho lá? Eu te tirei de lá. Eu designei líder sobre o meu povo Israel. Estive com você por onde quer que andasse, e exterminei todos os seus inimigos diante de você. Quem fez foi o Senhor, queridos. O que o Senhor está dizendo aqui, pastora? Davi, através da minha escolha, através do meu dom, a minha esperança, eu te fiz rei de Israel, Davi. Foi através de mim. Não foi pelos seus dotes. O propósito que você recebeu de mim, Davi, foi liderar o meu povo, não construir um templo. Qual é o teu chamado, querido? O que o Senhor te chamou para fazer? Deus está confirmando o verdadeiro chamado de Davi. Você é homem de guerra. Ô Davi, seu coração está no campo de batalha. Você, Davi, atual, você é aquele que mantém a casa. Você é aquele que tem aquela palavra, você é aquele que tem aquele abraço, aquele sorriso conquistador. Você é aquele que quando chega, brilha. Quando está lá no trabalho, as pessoas querem ouvir você. Ô Davi, seu coração está no campo de batalha. Davi, sua coragem está em matar ursos e leões. Davi, você é silenciador de gigante. Você não é construtor de nada. Você silencia gigante. Você é soldado, você é um lutador, não um construtor. Não um construtor. E eu, Davi, eu abençoei nisso, de modo que todos os seus inimigos foram subjugados. Foi lá no campo de batalha, Davi. Todos os seus inimigos foram subjugados. Quando você estava lá atrás, daquelas pequenas ovelhas, como diz o irmão dele, né? Cadê aquelas poucas ovelhas? O Senhor estava lá com ele também. Então vem a palavra da promessa, querido. Uma palavra pessoal para o servo de Deus, Davi, e para a nação de Israel. 2 Samuel 7, 9 a 11. E fui contigo, por onde quer que fosse, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o afligirão como dantes.
E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Como assim? Então Deus surpreende e entrega a Davi uma promessa ainda maior. Porque quando Ele te diz não está te rejeitando, mas está ampliando. Ele entrega a Davi uma promessa ainda maior. 2 Samuel 7, 11 e 13, o Senhor declara a você que o próprio Senhor estabelecerá uma casa para você. Não é você que vai fazer para mim, eu é que vou fazer para você, Davi. Quando seus dias chegarem ao fim e você descansar com seus antepassados, eu levantarei um descendente para sucedê-lo, um da sua própria carne e sangue, e eu estabelecerei o seu reino. Olha isso, queridos. Ele construirá uma casa com o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu quero só construir algo bonito para Deus. Eu só quero que você chegue, sinta-se confortável, se sinta pertencente à família. E o Senhor olha e fala assim: nenhum dos seus irá se perder. Mas eu só queria uma cadeira, eu só queria um lugar confortável. Mas a aliança é assim. Não para no teu tempo. Não para no teu tempo. Davi se preocupou com a presença. Onde eu vou colocar a arca do Senhor, a presença? E contrapartida, levou uma aliança eterna em favor dele e em favor dos seus descendentes. Você nunca vai fazer algo maior do que Deus, querido. Nunca vai fazer algo maior do que Deus. Porque um servo fiel nunca recebe na mesma proporção que ele um dia deu, ou que ele um dia se doou. Não quer dizer que Deus... então Deus tem uma dívida comigo. Não tem dívida com a gente não, queridos. Porque o que Ele nos dá, nos entrega, geralmente é muito maior do que nós pedimos ou pensamos. A maioria das vezes. Você sabe o que eu pensei? Pai, essa é a minha oração. Eu quero uma salinha para que eu possa conversar com pessoas. Pai, eu só quero receber pessoas e ouvir pessoas e falar de Ti. Eu nunca pedi igreja. Eu nunca pedi o tamanho da salinha. Aqui, do lado também é nosso, o tamanho da salinha. Eu só pedi uma salinha. Só que ele falou: bonitinha ela, eu vou ampliar. Legalzinha ela, gostei do teu sonho, eu vou ampliar. E vem família, outra família, outra família, famílias passam, famílias vão, sempre crescendo. Queridos, se alegre quando o Senhor te diz não. Não é agradável, eu sei, mas se alegre. Algo maior está nos planos dele. Ele está direcionando e não rejeitando. Para. É porque você não me ama. Para. Em nome de Jesus. Algo o Senhor tem para a minha vida. Quando dava errado, isso há muito tempo, né? Nós aprendemos, a gente ia cheio de sonhos, cheio de vontade, de conquistar, de ter. Chegava lá, não. Também é livramento. Embora. Botava isso no coração. Obrigada, Pai, o Senhor me livrou. É livramento. Algo maior o Senhor tem para mim. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós compramos uma loja ali que a gente até hoje não sabe por que comprou. Hoje ainda tem mais propósito, né? Mas nós compramos uma loja e o rapaz do banco falou assim: é isso, isso e isso. Eu fiquei olhando para ele. Eu ofereci, queridos, o valor que ele tinha me pedido na época, eu nem lembro qual é, menos da metade. Assim mesmo. Menos da metade, Claudinha. Quanto que é? É X. Não pago não, só pago X. Não precisava daquilo. Cheguei, você que está me oferecendo, não te pedi nada. Aí, estar a brincar comigo? Eu não esqueço, depois ficou nosso amigo, né, amor? Estás a brincar comigo? Eu não te pedi nada. Não estou te pedindo nada. O banco nunca vai aceitar isso. Problema dele.
Cheguei em casa, o banco me ligou, a senhora ainda deseja a loja? Eu falei, ué, não é que eu desejo agora? Vai aceitar? Vai. Ah, então tá bom. Sem nem te dizer, mas depois a gente vendeu lá e comprou aqui do lado. Glória a Deus por isso. Mas não andar conforme o rumo. Se você não der, você não tem tempo para pensar não, tá? Se você não fechar hoje, acabou. Acabou. Não entre nessa. Se você não ouviu a voz de Deus, nem para os focas, que te dá, vai amiga, compra 2, se divide. E nem para aquele que diz não para você. É a voz do Senhor. É a última voz sobre a tua vida. Então, se alegre quando Ele diz não para você. Ele está direcionando a tua vida e não te rejeitando. Davi, você vai conhecer a alegria de ver seu próprio filho construir esse templo. O sonho, Davi, seu sonho vai se realizar, não pelas tuas mãos, não pelo teu esforço, mas pela vida dos seus filhos. Meu Pai, glória a Deus. Que os seus filhos, eu já quero profetizar, venha fazer algo muito, mas muito maior do que as suas mãos já viram ou já fizeram um dia, em nome de Jesus. Tenha em mente que não se trata de um julgamento de Deus sobre Davi como consequência do seu pecado. É simplesmente Deus direcionando o plano de Davi, botando em ordem. E dizendo, eu digo não a você, mas eu digo sim à sua descendência. Aleluia. Mas aceite isso. Não fica discutindo. O não do Senhor acrescenta e nunca diminui. Nunca diminui. Observe bem a palavra das promessas do Senhor. Em vez de Davi desejou de todo o coração construir uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor promete estabelecer uma casa para prover e sustentar a dinastia real para Davi. Anos e anos e anos, 100 anos, Davi já estava morto. Aí a gente ainda lê na Bíblia assim, por causa do meu servo Davi. Já estava morto, queridos. E eu fiz. E eu estabeleci. Por quê? Por causa do meu servo Davi. Por causa de uma aliança. Deus não quebra aliança quando você vai. Permanece com os nossos filhos. Eles vão continuar colhendo e produzindo a 100 por 1. Queridos, incrivelmente, a ideia, a vontade de Davi é construir um templo para Deus. A vontade de Deus é que a linhagem de Davi dure para sempre. Essa é a promessa de Deus. E essa promessa de Deus a Davi, com a descendência de Davi, vai até atingir o auge, o principal. Jesus, chamado filho. Filho de quem? Filho de Davi. Até chegar em Jesus. Filho de Davi. Não poderia haver casa maior. Não poderia haver herança maior para qualquer homem da face da terra. E ela é prometida pelo Senhor ao homem segundo o coração de Deus. Davi, na sua humildade diante de Deus. Mas, pastora, Davi não errou. Ele estava equivocado, querendo construir sozinho. Ele não teve um não, pastora. Olha o que Salomão, filho de Davi, fala após anos da morte do seu pai. Crônicas 6, 7 e 9. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo no nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse a meu pai Davi, você fez bem. Fez o quê? Bem em ter no coração o desejo de construir um templo ao meu nome. Contudo, não é você quem construirá o templo, mas seu filho, seu próprio sangue. Ele é quem construirá o templo no meu nome. Davi agiu bem, queridos. Davi agiu bem. Em seu desejo de construir o templo, Deus elogia por isso. Deus elogiou Davi por isso. Não quer dizer que você está de todo errado, não. Mas às vezes não é para você, é para outro. O que você foi chamado? O que você foi chamado? Em vez disso, cabe a ele aceitar o não de Deus em relação a esse assunto e viver o mistério da tua vontade. Então, vou fazer o quê? Calma. Calma.
Muitas vezes esperamos que Deus defina seu plano, exatamente como imaginamos. E se não for do jeito que eu imaginei, pastor? E se não for? E se eu chegar aqui não é do mesmo modo? Queremos que nossa lógica seja a lógica de Deus. Repita comigo. Nunca será. Não, agora igual tropa de elite. Nunca será. Nunca será. Nunca será. Mas tem que ser do jeito que eu sonhei, do jeito que eu alinhava. Está tudo certinho. No tempo tal eu conquisto coisas. Ali, os focas estão tudo batendo a mão. Na verdade, eles já estão até me cobrando. E aí, não chegou? Quanto tempo você está aqui? Ainda não conquistou aquilo que você falou? No tempo de Deus. Quem dá, quem sela a nossa missão não é o homem, é o Senhor. E fora disso, nós não queremos. Amém? Nós não queremos. Tira o nosso coração daquilo que o Senhor não está. Mesmo que os focas dizem, ai, compre, alugue, vai, abre mão. Carros baratos. Dívidas e dívidas. Um lugar estranho, onde você não tem amigos. Onde ninguém te conhece. Onde você está chegando para fazer o teu nome. Faz teu nome. Antes de qualquer coisa, mostra quem você é. Mostra a sua dignidade, mostra o Deus que você serve. E outros vão querer seguir você. Outros vão querer seguir você. Quando Deus diz não, não é necessariamente disciplina ou rejeição. Pode ser simplesmente um recalculando a rota. Só recalculando a rota. Você buscou a vontade de Deus, amém? Quando você vai para alguma coisa, você busca a vontade de Deus, amém? Amém. Então aceite a resposta dele. Aceite e aprenda a aceitar a resposta dele. Sim, sim. Não, não. Sim, sim. Não, não. Uau, também. Que alguma coisa tem algo maior para a minha vida e para a tua vida. Pode ter boa intenção. Você um dia determinou que pela graça de Deus seguiria toda e qualquer direção na tua vida. Que Ele lhe falasse. Lembra disso. Teu coração e a tua mente está na mão dEle. Não está na mão de amigos. Não está na mão de ninguém, na mão dEle. É simplesmente aquilo que o Senhor falar. Às vezes isso nos leva a um sentimento de culpa, né, de fracasso. Pastora, estava tudo tão bonitinho, era só um tempinho. Outros podem até dizer, você está fora da vontade de Deus, né? Não. Se você está aqui, é porque Ele te trouxe até aqui. Aprendendo, caindo, apanhando, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele te trouxe até aqui. É Ele que vem te carregando até aqui. Mas não é do jeito que eu planejei, pastora, não tem problema não. Eu continuo na mão dEle. O problema é que a gente quer crescer e quer sair do colo do Pai. Sai não. Em nome de Jesus. Mas trabalhe aqui. O seu chamado, dia a dia, tem uma conversa franca com Ele. Senhor, o Senhor está no negócio? Mas está todo mundo dizendo que está. E uma das coisas que a gente aprende logo aqui de chegada, que é aquele que diz que está, geralmente, não está. Vem, amigo, vem para cá, te dou casa, comida, chega aqui. Quando você vai conviver, viver junto, não é aquilo. Quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai ficar? Não é porque eu preciso alugar o quarto. Ué, mas eu estou aqui, amigo, porque você me chamou. Eu estou aqui, amigo, porque venha e viva conforme a vontade dEle. Conforme a vontade dEle. Sem foca aplaudindo você, mas amigos falando a verdade a você. Teve um dia, uma me ligou e falou assim, uma querida minha, eu não sei se eu vou para aí, eu só vou para outro país. Porque aí eu tenho você, eu posso ficar na tua casa. Ali, para outro país, eu tenho uma outra discípula, eu posso ficar na casa dela também. Aí eu falei para ela assim, nem aqui, nem em lugar nenhum. Deus não te mandou para lugar nenhum. Fica onde você está.
Ela ficou zangada comigo uns dias, mas não foi para lugar nenhum. Não foi para lugar nenhum. Porque eu estou vendo a vida da Ju, eu quero a vida da Ju, está tudo tão bonita. Ela coloca aquelas fotinhas dela no Facebook, eu olho assim e falo, eu também quero. Ué. Mas pergunta e senta com ela, se a vida dela é só palácio. Então, em nome de Jesus, querida igreja do avivamento, aprenda a ouvir o Senhor. Sim, sim. Se Ele não tiver, nós também não queremos. Amém, queridos? Amém? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre.